Olá, internauta, seja bem-vindo ao RDTV. Estamos começando aqui o Rastilho Online, a versão eletrônica da coluna de política do jornal Repórter Diário. Informações importantes, os destaques da semana, semana pós-eleições do segundo turno, movimentação política, tudo acompanhado de perto pela equipe do RD. Comigo, Carlos Carvalho e Thiago Oliveira. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, internauta? Legal. Thiago Oliveira, prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Salve, Anderson. Tudo bem? Tudo bem, Carlos Carvalho? Olá também a você, caro internauta. Legal. Vamos começar falando do destaque de primeira página da edição impressa do Repórter Diário dessa semana. O que acontece na Câmara Municipal de Santo André, Thiago Oliveira? A gente já vem falando, né, dessa obra que fez os vereadores, inclusive, pedirem um puxadinho da prefeitura para poder ter espaço lá. Agora tem novidade, é no teatro, é isso? Pois é, o que acontece eu não sei. Eu sei o que não acontece. Sessão. Isso não Sessão tem. não está acontecendo. Pela sexta vez em 2 meses, a Câmara de Santo André cancelou sessão ordinária por causa das chuvas. Está chovendo demais dentro da Câmara de Santo André, uma situação completamente precária, de insegurança para os vereadores e principalmente para os funcionários que passam o maior tempo ali, né? Então, nessa semana, nem teve sessão na Câmara de Santo André, durante toda a semana, tanto terça quanto quinta-feira. Na terça, por conta do feriado e tal, mas nessa quinta-feira, por conta das chuvas. Inclusive, foi feito um laudo por técnicos que constataram que, de fato, não há a menor possibilidade de realização de sessões enquanto esse período de chuvas continuar. Qual que é o motivo de todo esse problema? A Câmara está passando por obras de reforma, obras que têm o objetivo justamente de tentar acabar com as infiltrações e com as enchentes, e essa obra acabou atrasando. Era para terminar no dia 15 de setembro, estamos já em novembro, essa obra segue. E aí, tem parte da Câmara está aberta, né? E aí que chove, cai água realmente dentro da Câmara. Não, então, e a obra começou exatamente no período das chuvas, né? Porque nós tivemos um período seco, que vai de março até agosto, e depois, a partir de setembro, começa a chover de novo. E daqui para frente a tendência é ter muito mais chuva. É só então piorar. o que vai acontecer? Vai acabar o ano, vai ter recesso, vai voltar o trabalho o ano que vem, nós ainda estaremos no verão. Quer dizer que os novos vereadores talvez nem tenham condição de fazer as primeiras sessões na Câmara? A posse do prefeito, por exemplo, como é que vai ser se chover na Câmara? Diz o presidente Ronaldo de Castro que isso vai estar resolvido em breve, o mais rápido possível, pelo menos até o final do ano. A promessa é até o final de novembro. Pelo menos para a semana que vem tem uma solução paliativa. Na próxima terça-feira, na próxima quinta-feira, as sessões da Câmara serão realizadas no Teatro Municipal. Até demorou para o presidente tomar essa atitude, né? Precisou cancelar 6 sessões para ele chegar à conclusão que a Câmara não tinha condições de abrigar as sessões. Então o teatro vai abrigar pelo menos na próxima terça e na próxima quinta-feira. O presidente da Câmara espera que até lá, pelo menos a parte de impermeabilização, que evite mais vazamentos, fique pronta e aí os vereadores possam finalmente ter as sessões normalmente. E pior do que tudo isso, de todo o transtorno, tem também os custos. A obra foi ficando mais cara ao longo dos imprevistos que foram aparecendo. Inicialmente, essa obra de reforma na Câmara de Santo André custaria R$ 557 mil. Aí, a empresa foi lá, começou a realizar a obra, viu que tinha algumas camadas de laje que não estavam previstas no projeto original, tiveram que fazer um aditamento do contrato e aí o preço saltou para R$ 690 mil. Mas não parou por aí, porque por conta das infiltrações, o piso de vários gabinetes estufou, teve infiltração no piso da Câmara. Foram 6 os gabinetes da Câmara de Santo André que sofreram mais ali, dos vereadores do PT e também de Rautenberg do PRB. E por conta disso, uma outra obra precisou ser realizada, que ainda está em curso, é de trocar todos os pisos de todos os gabinetes. Boa! E aí a troca dos pisos vai custar mais R$ 170 mil. Beleza. Pago por quem? Quero saber. Pois Só quem é que vai pagar? Quem? Nós. Ei, cidadão, você, todo cidadão mundo que de nos Santo acompanha. André, vai pagar. Até porque a Câmara de Santo André já passou por obras há alguns anos exatamente para solucionar, ou para tentar solucionar, esse problema de vazamento de infiltração. Já foi gasto dinheiro lá atrás, há alguns anos, não foi, Thiago? Isso, por volta de 2008, Então. 2009, foi feita uma obra que custou mais de R$ 500 mil também, tinha como objetivo justamente acabar com a infiltração. Então, E a ao que obra tudo indica, foi mal feita. não deu certo, não foi mal feita, tiveram que contratar uma outra empresa agora para fazer o serviço de uma forma correta, gastando mais dinheiro, quase R$ 1 milhão já de reais, somando aí piso, aditamento e todas as trocas.
O prazo que está na plaquinha lá é 17 de novembro para ficar pronto. Eu duvido. Porque para ficar pronto, a gente tem que imaginar que vai fazer sol nos próximos dias, para ter tempo de secar, tudo não vão cumprir, nem pensar esse prazo. Então, um grande transtorno e um grande perigo para quem trabalha na Câmara de Santo André, porque quem vai lá na Câmara vê um cenário desolador, é goteira para tudo que é lado, são móveis espalhados em tudo que é canto, funcionários com rodo para lá e para cá. Olha, tá difícil ali na Câmara de Santo André. Olha, eu vou te falar que é uma falta de respeito absurda com o dinheiro público, né? Nós estamos lembrando aqui desses fatos da Câmara de Santo André. Estou me lembrando aqui da Câmara de São Bernardo, que há não muito tempo passou por uma grande reforma também. Não essa última, quando o Minami era presidente, que quase foi refeita a Câmara, né? Mas um anexo novo que foi construído ainda numa gestão anterior, em que, depois de inaugurado, também tinha goteira. E um outro fato que chamou a atenção à época era assim: se você ligasse o ar-condicionado, o elevador não funcionava. Se você ligava o elevador, o ar-condicionado parava de funcionar, que é a questão elétrica muito mal feita lá, para se ter uma ideia de como se trata o dinheiro do cidadão, né? Então aí se gasta, e aí depois não tem remédio no posto, aí depois não consegue marcar consulta, aí tem buraco na rua. É por aí que a gente tem que analisar, né? Só para a gente ter uma ideia do drama, eu vou ler só alguns itens desse relatório que foi feito pelo SESMIT lá da Câmara. Eles indicam, entre os vários problemas, o seguinte: placas de teto danificadas devido à infiltração, pisos de madeira soltando, vazamento ao redor do quadro de luz, instalação elétrica em curto nas luminárias e equipamentos, escadarias da Câmara com água, com risco de inclusive entrar água nas fiações submersas. Olha, um grande problema. E vale lembrar também, Anderson, que esta Câmara de Santo André, esta gestão Ronaldo de Castro, ficou marcada pelos gastos, né? Porque não bastasse todo esse gasto por conta das obras, tivemos gastos de R$400 mil com painel novo, R$86 mil com compra de novas cadeiras, compra de novos computadores de última geração com preço acima do mercado. Olha, está sobrando dinheiro na Câmara, vai ser uma gestão que está finalizando aí de Ronaldo de Castro, marcada por custos e custos. Sem falar do gastos. vidro, que ele prometeu que vai pôr lá o vidro para separar as pessoas. Dificilmente sai esse ano, viu? Não sai esse Por ano. conta de todo esse transtorno da chuva, deve ser um projeto que vai ficar engavetado. Que beleza. Carlos Carvalho, fale um pouco também sobre essa questão. E São Bernardo do Campo, que você acompanhou essa semana, que novidades você traz? São Bernardo entrou no caminho de Santo André, né? Não teve sessão essa semana, que é algo muito raro para São Bernardo do Campo. Era a sessão que geralmente é na quarta-feira, não aconteceu na quarta por causa do feriado de finados, aconteceu na última quinta-feira, ou que deveria acontecer na última quinta-feira, porém apenas 8 dos 28 vereadores apareceram. Então não tinha quórum suficiente. O quórum mínimo para iniciar uma sessão são 10 vereadores. Eles assinam uma lista, que é um livro, e eles assinam e assim que se consta uma presença. A partir deste livro, como só tinham 8, não teve sessão e os trabalhos seguiram morosos em São Bernardo do Campo, como vem acontecendo desde o início do período eleitoral, né? De lá para cá, dificilmente tem uma sessão que rende alguma coisa em São Bernardo. A única coisa que rendeu foi a questão da CPI, que, entre aspas, andou aí alguns passinhos aí em São Bernardo do Campo. Verdade, não tem sessão em Santo André, não tem sessão em São Bernardo, cortaram o salário também, não recebe? Beleza? Não? Provavelmente beleza? não, né? No caso de São Bernardo, tem que ter para quem não foi, né? Para quem foi? Para quem falta, se ele não tiver uma justificativa de doença e tudo mais. Essa é uma pauta legal de descobrir. É assim que funciona em qualquer Câmara. Por exemplo, Câmara de Diadema, por exemplo, eles têm que justificar. Na sessão seguinte, ainda tem que ser lido o requerimento de justificativa, caso ele tenha uma doença, alguma coisa assim, e ainda tem que ser aprovado para a Câmara. Não sei, a gente tem que ver como é a regra em São Bernardo do Campo, mas vai ser difícil. O problema é que a gente só vai conseguir ver se houve desconto ou não em dezembro, porque quando fecha a folha, eles disponibilizam no portal de transparência o salário, o quanto foi gasto com o salário dos vereadores. Vale perguntar para o presidente Ferrarese, né? Depois a gente oportunamente vai tirar essa dúvida aí para saber como é que funciona esse mecanismo aí. Porque, né, o cidadão, você, se a gente falta no trabalho, a gente é descontado, a não ser que tenha uma justificativa aí e tal. Algum desconto sempre tem, né? Então, se não teve sessão, no caso de Santo André, 6 sessões seguidas, não sendo realizadas, como é que faz, mas né? vamos colocar a culpa na chuva, né? Beleza. O vereador vai falar, vai descontar meu salário, isso é culpa da chuva? Não tem como, né? São Pedro. Descontar dele, né? No caso de São Bernardo não era assim. São Bernardo estava tudo certinho, era só ir lá. E acho que vale um registro também, Vale. rapidinho dar um pulo em Brasília, porque os nossos congressistas
resolveram emendar o feriado. Lógico. E somente parlamentar consegue emendar um feriado que cai no meio da semana, né? Trabalhador comum, não. Mas os nossos congressistas, sim. Eles conseguiram emendar de segunda a quarta e de quarta a sexta-feira. Então, no Congresso Nacional não teve trabalho, porque tem feriado no meio da semana. Semana que vem tem outro também, né? Na outra semana, aliás, no dia 15 tem outro feriado. O pessoal não quer trabalhar, não. É isso aí. Ó, e semana, como eu disse, né, da eleição do segundo turno, o que aconteceu de mais importante, Carlos Carvalho, em relação aos prefeitos eleitos? Vamos começar primeiro por São Bernardo do Campo. Antes dessa gravação do Rastilho, nós recebemos o prefeito eleito Orlando Morando. E o Morando falando, acho que a principal fala dele foi em relação à fábrica de cultura, né, o projeto de fábrica de cultura. Ele não deu tanta certeza assim se terá. Ele disse que vai buscar o projeto, está conversando com o governador, mas não deu muitos detalhes. Só lembrando que tem um projeto que pode impedir essa fábrica de cultura dentro da Câmara de São Bernardo, que é o projeto que oficializa o Museu do Trabalho e do Trabalhador. É a questão burocrática desse museu. Se passar na Câmara, por mais que não tenha inauguração oficial mesmo, com o museu funcionando, o museu oficialmente está aberto. Então ele não pode ter mudança de propósito ali. Então pode atrapalhar o Orlando. Eu questionei ele sobre isso e ele falou que pretende conversar com os vereadores para que esse projeto não avance dentro do Legislativo. Agora, resta saber se isso vai acontecer ou não. De resto, o Orlando Morando aproveitou essa semana para fazer uma série de agradecimentos pela cidade, uma série de carreatas, acompanhado de vereadores, acompanhado de assessores ali dele, e também teve uma audiência com a diretoria da Sabesp para saber sobre as pendências em relação a São Bernardo do Campo. Descobriu que tem algumas obras que serão feitas, que serão bancadas pela própria Sabesp, porém descobriu uma dívida de mais de 100 milhões, sendo que 98 milhões já judicializado. Então, mais uma cidade que tem problemas de dívidas com a Sabesp, algo que está ficando um comum, recorrente aqui no ABC, infelizmente. Muito bem. E Santo André, como é que foi? Aliás, a transição em São Bernardo começa terça-feira. Começa terça-feira, inclusive com a participação do próprio Morando. O Morando participa dessa primeira reunião e depois ele vai indicando os demais nomes que vão fazer essa transição em São Bernardo. Diz que o coordenador vai ser o advogado Carlos Maciel. Né? Exatamente. Vai ser o coordenador desta equipe de transição aí que o Orlando vai indicar. Né? Santo André também começa a transição semana que vem. Né? Isso mesmo, né? O prefeito eleito Paulinho Serra também dedicou parte da agenda dessa semana para fazer agradecimentos. Na última terça-feira andou aí em cima de um caminhão de som, agradecendo em vários bairros da cidade, tanto pela manhã quanto no período da tarde também. Paulinho vai aproveitar esses dias de final de semana para descansar e a transição em Santo André começa na segunda-feira, dia 7. Reunião aí com os integrantes dos dois grupos do atual comando do Paço, como também o futuro comando do Paço. Os integrantes vão se reunir para começar essa transição. Algumas novidades. Paulinho Serra já anunciou que só vai divulgar os nomes dos futuros secretários no dia 20 de dezembro. Então vai demorar bastante para sair essas informações. Uma das pendências que o prefeito eleito disse que ainda precisa resolver é decidir quais secretarias serão fundidas e quais serão extintas. Porque, de fato, isso é certeza. Vai ter menos secretaria em Santo André a partir do ano que vem. Isso ele prometeu na campanha e reforçou depois de eleito, mas não está definido ainda quais serão cortadas e quais serão fundidas. Segundo o Paulinho, a equipe dele está fazendo estudos, algumas propostas de fusão e de eliminação de pastas e, no segundo momento, depois que definir o número de secretarias que serão cortadas, ele vai anunciar esse secretariado no dia 20 de dezembro e a transição começa no dia 7, segunda-feira. A equipe da transição já está definida. No caso de Santo André, a equipe é formada pelo advogado Leandro Petrin, também pelo ex-superintendente do Semasa, a Jean Marques, e também a advogada Ana Cláudia Cebrian. São os nomes escolhidos para acompanhar a transição de governo em Santo André, do lado de Paulinho Serra. Muito bem. O que mais, Carlos Carvalho? Em Diadema, não tem transição, já que Lauro Bichos foi reeleito, então simplesmente segue o jogo. Ele saiu de férias, agora vai descansar, só volta no dia 21 de novembro e já se tem a expectativa, mesmo sem transição, mesmo sem mudança de prefeito, mas transição total do secretariado. Inclusive, aguarda-se na Câmara um projeto de reforma administrativa da prefeitura. Resta saber se vai ter corte de secretaria. O Michels prometeu que vai ter uma renovação completa do seu secretariado. Uma coisa que já é certeza é que José Augusto não voltará à Secretaria de Saúde. Nos bastidores se comenta que Albino Cardoso, vereador, vai assumir esse posto.
Ainda não se sabe em outras áreas como é que vai acontecer. Também existe uma dúvida em relação a Regina Gonçalves, que é a atual secretária de Governo, de Assistência Social e Cidadania, para ver se ela vai ficar na secretaria ou não, lembrando que ela tem o projeto de ser novamente candidata a deputada estadual em 2018. Então, restam essas pequenas dúvidas que devem ser sanadas, pelo menos até o final de dezembro, ou o final da primeira quinzena de dezembro, quando termina o recesso na Câmara, e aí já vai ter o orçamento aprovado e também, também essa reforma administrativa aprovada. Bem, Mauá vai ter transição? Mauá vai ter É pra transição, ter, né? mas ainda sem uma data definida. Chegou-se até a ser anunciado pelo próprio prefeito eleito Átila Jacomussi que haveria uma primeira reunião na quinta-feira pós-feriado, no dia 3. Só que essa reunião acabou não acontecendo. O que se comenta lá em Mauá é que até agora o prefeito Donizete nem conseguiu falar com o Átila ainda. Não teve nenhuma conversa entre os dois. O que está definido é o seguinte: 2 nomes principais que estarão à frente desse processo de transição. Do lado do governo, Edilson de Paula, que é secretário de governo em Mauá, e do lado de Átila Jacomussi, o pai do prefeito eleito, Admir Jacomussi, vereador, que foi reeleito também. Ele é do PRP e estará à frente desse processo de transição. E tem Edilson e Admir que estão conversando sobre esse processo. Agora, a reunião mesmo entre os 2 prefeitos, o atual e o futuro, ainda não aconteceu e não tem data para acontecer. O que Átila Jacomussi comentou é que assim que essa reunião acontecer, que esse encontro ocorrer, uma das prioridades que ele vai conversar nesse bate-papo com o prefeito Donizete é sobre a limpeza de piscinões, que tem preocupado o prefeito eleito. Ele vai assumir em janeiro, em meio às chuvas de verão. Ele quer a garantia de que a atual gestão deu aí encaminhamento à limpeza dos piscinões, que é de responsabilidade do governo do estado, mas ele quer aí a garantia de que a prefeitura, sobre essa gestão, já está cobrando o governo do estado a respeito disso. E também uma outra dúvida de Átila a respeito das finanças da cidade. É uma das prioridades nesse bate-papo de transição também, para saber qual é a real situação financeira dos cofres municipais de Mauá. Muito bem. Então, o tempo acabando. Destaques finais aí, Carlos. Só para lembrar em relação às outras 3 cidades. São Caetano, a transição começa no dia 8. Ribeirão Pires não notícia em relação à transição de Kiko e Saulo. Nos bastidores comenta-se que não haverá essa transição, até para que o Kiko não tenha nenhum resquício político em relação ao Saulo Benevides, que acabou indo muito mal no primeiro turno, no único turno, no caso de Ribeirão Pires, e Rio Grande da Serra simplesmente segue o fluxo, porque Gabriel Maranhão foi reeleito. É isso. Tiago, mais alguma coisa? Destaque final, Anderson, a respeito da Câmara de Santo André, que pode ter mudança de composição no ano que vem, porque vereadores eleitos acabaram tendo as candidaturas impugnadas. José Araújo, do PSD, e Montorinho, do Partido dos Trabalhadores. É ainda aquela velha história do pagamento do 13º, quando eles eram presidentes da casa, e isso acabou levando à impugnação das candidaturas deles no TRE já. É a segunda instância no Tribunal Regional Eleitoral. Caso Montorinho e José Araújo não consigam reverter essa situação, teremos uma nova composição. Quem deve entrar no lugar é o vereador Zezão, do PDT, e também Alemão Duarte, do Partido dos Trabalhadores. É uma situação semelhante também com o que aconteceu com o Sargento Juliano. Mas no caso de Juliano, os votos nem foram computados. Então ele nem entrou na conta, então não vai ter mudança de composição, porque ele nem está lá na lista. Agora, Montorinho e Zé Araújo, sim, tiveram os votos contabilizados, mas posteriormente à eleição tiveram essa condenação. Se eles não reverterem, estarão fora da Câmara. Zezão e Alemão Duarte estarão aí com a vaga garantida em 2017. Muito bem. Meus amigos, está terminando aqui o Rastilho Online. Obrigado, Carlos. Grande abraço. Até a próxima, Carlos. Valeu, Anderson. Valeu, Thiago. Valeu, internautas. Valeu, Thiago. Um abraço para você. Abraço, Anderson. Abraço, Carlos Carvalho e também ao nosso internauta. Amigos que nos acompanham, vão lá, www.reporterdiario.com.br, curtam, comentem, compartilhem nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Estamos juntos. Grande abraço. Até a próxima.